De começar o vídeo, eu tô falando, mandando essa mensagem, já gravando depois, porque eu percebi que o vídeo eu não olhei para essa câmera aqui. Eu tentei gravar com duas câmeras para ficar um negócio um pouco mais legal assim, duas câmeras, eu ia cortar, editar, fazer um negócio bacana. E eu só descobri no final do vídeo que a câmera que eu estava olhando estava desligada e me deu muita, nossa, ter que falar tudo de novo e aí eu preferi deixar como estava mesmo e é como vocês vão ver. Então vocês vão me ver olhando, eu não vou estar olhando para a câmera como eu estou olhando agora. Eu vou estar olhando para frente, mas tentem assistir mesmo assim. Acho que não vai ser tão problemático assim, tá bom? Obrigado aí, desculpa. Nos próximos vídeos talvez eu faça mais direto. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas sinta-se devidamente cumprimentado. Muita gente nas minhas redes sociais tem feito vídeos sobre temas cristãos, devocionais, acompanhando leituras, falando coisas a respeito do Evangelho e das suas boas novas nesses tempos de quarentena. E eu achei que seria legal também compartilhar algumas coisas, poder falar com vocês a parte dos meus estudos bíblicos que eu tenho feito nesses dias e algumas coisas também que a gente pode compartilhar para que ambos se fortaleçam, todos nós se fortaleçamos nesse período de crise, nesse período de quarentena, que é um momento de isolamento pessoal, mas graças a Deus existem as redes sociais que permitem que a gente interaja, mesmo assim. Então, muitos amigos meus, muitas pessoas à minha volta falaram que seria bacana falar, então eu vou trocar uns minutinhos de conversa com vocês e a gente pode conversar aí nos comentários, a gente troca alguma ideia a respeito do tema, quem quiser pode me chamar nas redes sociais aí pra gente trocar uma ideia boa sobre os temas bíblicos em geral. Hoje eu vou falar sobre o livro de Efésios, mais particularmente no capítulo 6, onde fala sobre a armadura de Deus. Já é uma parte bem final do livro de Efésios. Eu vou dar um pouco uma contextualizada rápida no que está acontecendo nesse livro. O livro de Efésios foi escrito ali quando Paulo estava preso em Roma, é uma das cartas da prisão que a gente costuma chamar, junto com Filipenses, Colossenses e algumas outras cartas que foram escritas nesse período. A estrutura de Efésios ela é muito interessante, porque o livro tem 6 capítulos, e desses 6 capítulos, 3 são dedicados inteiramente à parte doutrinária do Evangelho, né? A parte de teologia, a parte de entendimento, a parte de compreensão dos temas teológicos que são apresentados, e a segunda metade do livro são temas práticos, onde Paulo fala sobre a unidade da fé, sobre um só corpo em Cristo, os deveres conjugais, os deveres relacionamento entre pais e filhos, e isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. É uma das minhas cartas, talvez a carta de Paulo que eu mais gosto, justamente porque ela tem essa estrutura muito bem definida, muito claro. Você não precisa estudar tanto assim para perceber que tem essa divisão muito clara no livro de Efésios. São os 3 capítulos primeiros são relacionados à doutrina e 3 capítulos são relacionados à prática. E de uma forma muito geral, o capítulo 1 ele aborda a questão da função de cada uma das partes da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O capítulo 2 ele fala um pouco sobre a nova vida em Cristo, né, que é o momento onde a gente pode a nossa morte para o mundo e o nosso renascimento para Cristo. O capítulo 3 ele fala um pouco sobre o ministério de Paulo e ele justifica isso teologicamente, os argumentos teológicos para que Paulo seja sim um homem que Deus escolheu para levar a sua palavra, para implantar as igrejas. O capítulo 4 ele fala um pouco sobre a unidade da fé, ele fala sobre como nós, que antes éramos separados, que antes éramos inimigos de Deus, nos tornamos um só corpo, uma só igreja que junta, caminha para a cruz, caminha para encontrar a Cristo. O capítulo 5 ele aborda a vida em comunidade, que já começa enfatizar um pouco mais na prática essas questões sobre relacionamento pais e filhos, marido e mulher. E o capítulo 6 ele fala um pouco sobre os deveres de relacionamento entre senhores e escravos, mas a gente consegue aplicar no nosso contexto como se fosse as autoridades em si. Isso é um tema que a gente pode abordar depois porque é um calo muito grande. E na continuidade do capítulo 6, Paulo fala sobre a armadura de Deus. Acho que é o penúltimo parágrafo antes de Paulo encerrar a carta aos Efésios. E por que ele deixou isso para o final? A gente vai ler ela agora e a gente vai conversar um pouco sobre cada um dos aspectos que a carta está apresentando para a gente, o que esse capítulo tem a nos dizer de fato. Vou falar aqui do capítulo Efésios, capítulo 6, a gente vai ler do versículo 10 até o versículo 20. A gente vai ler isso. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como se cumpre fazer. Paulo aqui está dando para a gente alguns princípios reguladores no que diz respeito à nossa fé, a nossa armadura que nós devemos nos revestir. E isso não é uma questão mística, não é uma questão ultra espiritual, alguma coisa mágica, não tem nada disso. O tema aqui é muito prático, a ênfase que Paulo está dando aqui é a praticidade do Evangelho. Por que ele usa um soldado para descrever esse relacionamento do homem com Deus e estar preparado para situações na nossa vida? Por que ele usa o exemplo do soldado? Como eu disse lá no começo, Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Estando preso, naturalmente o maior convívio que ele tinha era com os soldados. Ele via muitos soldados indo e voltando, turnos, plantões. Então era um cenário que ele conhecia bastante, então ele viu que poderia usar isso como exemplo para que os irmãos em Éfeso entendessem essa mensagem. Outra questão também, Éfeso fazia parte do Império Romano, como praticamente todo mundo daquela época que era conhecido fazia parte do Império Romano. Fazendo parte do Império Romano, essa figura militar, essa questão de soldados, era algo muito comum, porque as pessoas tinham diversos soldados romanos andando pelas ruas da sua cidade todos os dias. Era algo muito comum, muito comum. Essa questão militar era muito viva na sociedade daquela época. Então eles tinham essa consciência. Então Paulo não falou aqui de forma a mistificar ou a criar coisas muito sobrenaturais no que diz respeito a isso. É uma questão de exemplos, é uma questão de metáforas. Ele está usando uma coisa já existente, que é um soldado, para explicar um princípio divino. Não está dizendo que existe uma armadura espiritual que nós temos que vestir. Não existe isso. Não é isso do que ele está falando. Ele está apenas dando um exemplo baseado em algo que já existe para que nós compreendamos a dimensão do que é necessário para que a gente esteja firme em Deus. E a primeira coisa que ele coloca aqui, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O cinto da verdade pode parecer muito simples, mas realmente os soldados romanos eles usavam cintos e dentro desses cintos eles tinham praticamente toda a utilidade de coisas que eles precisariam para um combate. Seja um cantil, uma espada, talvez mantimentos, coisas que eles usavam para afiar as espadas. Então o cinto ele era algo que carregava tudo aquilo que o soldado precisaria para o seu combate. Era algo que ele precisava ter, obviamente, consigo. E isso também é a verdade, o cinto da verdade. Nós, como cristãos, temos que entender a verdade como algo fundamental, algo sem o qual a gente não pode viver e a gente não pode andar sem. Como se houvesse mesmo um cinto e a verdade estivesse nele. É a coisa que a gente precisa, a verdade, que é nos mostrada através de Deus. Essa é a nossa verdade. O segundo aspecto que Paulo apresenta em relação de um soldado com a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, é a couraça da justiça. Né? A couraça, né, é praticamente a primeira parte da armadura que fica no peito, aqui, né, do abdômen até mais ou menos aqui, o pescoço. É aquilo que defende o soldado dos ataques diretos, né, os ataques de frente. A couraça é o que protege. Então, a justiça é essa couraça, a couraça da justiça. A justiça, a verdadeira justiça, que é a justiça de Deus, sempre nos protegerá. Essa é a couraça da justiça. A justiça de Deus é a nossa maior defesa em todos os aspectos da nossa vida. Seja em discussões, sejam em falsas acusações, sejam em situações que nós passemos. A justiça de Deus é a nossa couraça. Temos que entender dessa forma. É como uma couraça. Tendo os pés, e aí continuando, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho
da paz. Paulo utiliza aqui a palavra prontidão. Isso é muito interessante, porque, novamente, a sandália de um soldado romano, os soldados romanos usavam sandálias. A sandália de um soldado romano, ela tinha pequenas travas, como se fosse uma chuteira de futebol, uma chuteira praticamente. Embaixo dela ela tinha algumas travas. E essas travas davam ao soldado muita estabilidade no terreno que ele pisava. Qualquer terreno que ele chegava, que ele pisava, essas travas embaixo da sandália davam a ele muita segurança no seu pisar, no seu andar. E isso é o que acontece também com o Evangelho da Paz. A paz que o Evangelho nos proporciona tem que causar em nós essa mesma tranquilidade, essa mesma leveza. Assim como o soldado romano tinha tranquilidade em andar em qualquer tipo de terreno, em qualquer tipo de lugar, porque ele sabia que as sandálias estavam o protegendo, o estabilizando nos terrenos, assim deve ser um cristão que tem fé em Deus e utiliza o Evangelho da Paz como algo que o faz deixar de prontidão. As situações vêm, os problemas chegam, as coisas acontecem, mas um cristão que tem o Evangelho da Paz, ele está sempre de prontidão, porque ele está sempre calçado com essa sandália aí. Essa tem que ser a nossa mentalidade, como se o Evangelho da Paz ele fosse essa sandália que nos mantém firmes onde nós estamos, que é próximo de Deus. Além disso, outro exemplo. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Novamente, Paulo não está dizendo aqui literalmente de uma batalha espiritual, onde um inimigo vem e puxa uma espada espiritual e você levanta um escudo espiritual que vai. Não é isso do que se trata. O que se trata aqui é a nossa fé, ela é o nosso escudo. Assim como os romanos tinham o escudo dele. Mais uma vez falando sobre eles. O escudo romano, ele era diferente de todos os escudos que a gente já viu. Não sei se vocês viram muitos filmes, mas tem aquele filme do Gladiador. A maioria dos escudos dos gladiadores, eles são redondos. Mas lá no começo do filme, tem uma batalha dos romanos contra os gauleses. Logo no começo do filme. E os escudos romanos são aqueles quadradinhos, grandes, que é basicamente do tamanho de uma pessoa. Eles deviam ter 1,40 m, 1,30 m, um escudo romano. É grande, é um escudo retangular, grande. E como vocês também já devem ter visto em muitos filmes, sempre quando eles juntavam os escudos, se formavam como se fosse uma grande proteção, um tanque praticamente, né? Uma proteção muito grande, onde flechas e coisas que vinham a ser jogadas não atingiam os soldados que estavam dentro dessa proteção de vários escudos. Então era uma ferramenta de defesa muito eficiente, assim como a nossa fé deve ser. É isso que Paulo está dizendo. A nossa fé também deve ser um instrumento de defesa muito eficiente contra todas as setas que vêm do inimigo, contra todas as complicações que podem acontecer. Paulo está usando aqui também o exemplo de setas inflamadas, porque setas aqui são flechas, né? Era um costume antigo os inimigos colocarem fogo nas flechas e atirarem nos seus adversários para queimá-los. Não necessariamente tem alguma coisa muito espiritual, muito mística aqui. É uma questão de exemplo só, dizendo que o diabo, seus opositores e as pessoas também que convivem com a gente, muitas vezes podem tentar nos atacar de diversas formas, mas a nossa fé é o nosso escudo. A nossa fé é o que nos protege de todos os ataques que vêm até nós, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito da nossa vida pessoal. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esses dois últimos exemplos, eu vou falar deles de forma conjunta. O capacete romano, ele é diferente do capacete que a gente está acostumado. Tem dois filmes que eu vou falar aqui. Tem o filme Troia e o filme 300. São filmes que se passam na Grécia Antiga, cada um em períodos diferentes, mas é a Grécia Antiga que aparece lá. Se vocês repararem, o capacete dos soldados lá, eles são fechados e eles são cobertos. O livro que inspira o filme Troia, a Ilíada, narra que o amigo do Aquiles, o Patroclo, ele usou o capacete do Aquiles e se passou por ele. Isso acabou levando à morte dele, porque os soldados inimigos confundiram Patroclo com Aquiles e ele acabou morrendo porque achavam que ele era Aquiles. O capacete era tão fechado e tão protegido, que ele acabava, às vezes, impedindo que as pessoas reconhecessem até quem você era, como funcionava, como era o seu rosto. O capacete romano ele não tinha essa proteção na frente. Era um capacete que era apenas os lados, na testa e embaixo. Mas, ainda assim, era tão seguro quanto um capacete grego. Por quê?
ele dava visibilidade total ao soldado. Isso permitia com que ele tivesse o tempo de reação maior, isso permitia com que ele tivesse a maior compreensão das coisas que estão acontecendo à sua volta. Ele tinha uma visão mais ampla do cenário da batalha e, por mais que corresse um risco maior de receber alguma retaliação na sua face, por outro lado, ele tinha uma capacidade muito superior aos outros em relação à visão do que estava acontecendo. E assim também é a nossa salvação. Paulo coloca aqui como capacete da salvação. Capacete da salvação. A salvação tem esse aspecto. A salvação, nós sermos salvos, é aquilo que faz com que nós tenhamos essa visão ampla, essa visão aberta e maior das coisas da nossa realidade. Muitos de nós temos uma visão muito fechada em alguns aspectos, mas ser salvo é o que faz a gente enxergar Deus, enxergar a palavra de Deus, enxergar a realidade das Escrituras, enxergar a nossa vida como algo maior. A gente começa a entender muito mais, entender que o reino de Deus é algo muito grande, que às vezes na nossa cabeça limitadora coloca muitas barreiras a essa compreensão. O que Paulo está dizendo aqui é que nossa compreensão do reino de Deus, a nossa compreensão da verdade de Deus, a nossa compreensão da palavra de Deus, ela se torna maior quando nós somos salvos. Assim como o soldado romano tinha sua visão aumentada, ele tinha o seu campo de visão, o seu campo de observação expandido devido a essa mudança no capacete que era aberto. Assim também o cristão tem uma maior compreensão do reino de Deus, das verdades de Deus e da própria essência de Deus quando ele se apropria da salvação. A salvação produz esse efeito de compreensão do mundo à nossa volta. É isso que Paulo está dizendo. E a espada que é a palavra de Deus. A comparação que Paulo faz aqui mais uma vez, a espada dos romanos era uma espada diferente de todas as outras que já tinham sido feitas até então. A espada romana era chamada de gládio, e o gládio romano ele foi uma revolução tecnológica na época, justamente porque foi uma das primeiras espadas de todas que tinha as duas lâminas afiadas, os dois gumes eram afiados. Existe um texto em Hebreus onde fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de dois gumes, é uma referência também ao gládio romano. São dois textos que abordam o gládio. O gládio romano era talvez o maior artefato tecnológico e militar que existia naquela época, porque basicamente era uma arma surpreendente. Outras, vamos supor, os egípcios, por exemplo, uma espada egípcia ela era curva só para um lado, ela só cortava de um lado. Então o inimigo ele já sabia para que lado o soldado ia atacar, ele já esperava que o ataque viria daquele lado porque a espada era daquele lado. Não existia a chance de um inimigo voltar e atacar ele de novo. Ele teria que virar a espada e acertar. O gládio romano dava essa imprevisibilidade total e a absurda vantagem dos romanos em relação aos seus inimigos, o que fez deles se tornarem o maior império do seu tempo. E assim é a palavra de Deus também. A palavra de Deus tem que ser entendida como uma espada, que é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. E quando eu digo ataque, eu não digo que nós devemos ser paladinos, defensores da outra justiça, que temos que perseguir os infiéis e como os cruzados. Não, não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que a palavra é uma espada no sentido de que ela serve para nos defender das investidas espirituais que às vezes nós sofremos e também dos ataques que nós sofremos como um instrumento de defesa. E o ataque aqui seria na propagação. É uma arma que, assim como o Império Romano foi expandido pela força dos seus gládios, das suas espadas, o reino de Deus ele precisa ser expandido através da palavra, que é a nossa espada, é a nossa arma de guerra. Não é uma espiritualização da coisa. Paulo aqui está dando um exemplo de uma espada que serviu para que os romanos expandissem o reino, e a nossa palavra, essa palavra, é uma arma pela qual a gente consegue expandir o reino de Deus. Não a força, não exigindo, não cobrando ninguém para que seja filho de Deus, mas pelo próprio entendimento das Escrituras, levando as pessoas a entenderem de fato o que o Evangelho está dizendo. É uma ferramenta de expansão, é a nossa missão, é aquilo que Jesus diz para nós fazermos, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É isso que deve mover nossos corações, é isso que Paulo está dizendo aqui. E isso se confirma na sequência do texto, quando Paulo diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendam isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho.
Qual é esse mistério do Evangelho? Paulo fala lá no capítulo 2, qual é esse mistério que foi revelado. O que está sendo dito aqui é, Paulo está pedindo para que os irmãos orem por ele, a fim de que ele também consiga fazer o Evangelho ser conhecido. Todos esses instrumentos que foram aqui apresentados por Paulo têm como objetivo, além de tudo, fazer com que nós possamos expandir o reino de Deus, assim como os soldados romanos expandiram o seu império. Então, veja como isso pode nos dar uma série de aplicações no nosso dia a dia, principalmente no momento onde a gente está inserido agora. Nós conseguimos compreender isso como armas de defesa, armas de ataque, armas de expansão. Tudo isso Deus nos dá gratuitamente. Tudo isso Deus nos dá. Cabe a nós apenas saber usar todas essas coisas de maneira sábia, de maneira que corrobore com aquilo que as Escrituras estão nos ensinando. Essa é a nossa maior motivação. E é isso. Queria deixar essa reflexão para que a gente pense. São momentos difíceis, são momentos de dificuldades, momentos onde a gente passa por... Muitas coisas passam na nossa cabeça, a gente não sabe muito bem como lidar com essa situação. É muito novo tudo que tem acontecido, quarentena, isolamento social, alguns não querem se isolar, outros têm que se isolar, outros precisam também ganhar seu dinheiro, outros precisam... nem todos estão podendo paralisar. É uma situação muito ampla e muito polivalente, tem muitas situações acontecendo ao mesmo tempo, e a nós como cristãos cabe orar por isso tudo e entendermos que Deus nos deu meios através de sua palavra para que nós passemos por essas situações. Paulo deixa para nós aqui um registro muito forte do que nós precisamos para passar por todas as batalhas que se travem nas nossas vidas, tanto no âmbito espiritual como no âmbito pessoal, qualquer âmbito que a gente possa ter complicações. Tudo isso é necessário para a nossa vida. Então, essa é a minha devocional de hoje, minha reflexão de hoje. Espero poder fazer mais vezes. Eu estou gravando esse vídeo tarde da noite, o pessoal daqui a pouco vai me chamar aqui, mas é um vídeo que eu achei que era muito interessante de compartilhar e quem sabe a gente não grava mais, quem sabe isso não te estimula a você gravar o seu e você compartilhar as verdades que você tem estudado da Palavra de Deus. E é isso. Um abraço para todo mundo e obrigado por ter dado um pouco do seu tempo. Que Deus abençoe todos vocês.